Essa é a nossa primeira reunião online do Grupo de Pesquisa em Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde, apelidado carinhosamente de Kaizen. Não sei se vocês sabem, mas Kaizen é um termo japonês que significa a prática da melhoria contínua, que é uma das definições, dos termos que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa. De acordo com toda a conjuntura, né, atual que estamos vivenciando, a gente precisou paralisar o nosso calendário de reuniões presenciais, mas ficamos pensando, né, em outras maneiras de não nos desconectarmos, né, e produzirmos, e pensarmos, e refletirmos sobre aspectos, né, da pesquisa científica que fazem todo sentido também dentro, né, do que estamos vivenciando. E aí, nessa conjuntura, como uma dos temas do nosso grupo de pesquisa são as tecnologias educacionais, a gente pensou, né, em estar conectado de forma online a partir dessas reuniões que a gente, né, ao final vai abrir para a gente fazer uma pequena avaliação e pensar de quanto impacto a gente fará também. Então, a gente abriu uma enquete lá no nosso Instagram. Quem não segue o Instagram, acho que todo mundo segue, mas quem não segue é GP Kaizen, né? @GP Kaizen. E lá a gente vai estar divulgando tudo, né, que a gente planejar dentro dessa conjuntura. Então, o tema da nossa reunião online de hoje vai ser artigo científico, dicas para construção e para publicação. Como é que vai funcionar? A gente tem, por usar a versão free dessa plataforma, a gente tem uma limitação. A nossa reunião ela só pode durar 40 minutos. Então, por esse motivo, a gente vai se policiar bastante com relação ao tempo. Dessa forma, a gente vai fazer uma discussão, né? uma apresentação dos slides no início. E a gente quer que quem está assistindo anote as dúvidas, as perguntas que a gente vai abrir no final. A gente vai policiar para a reunião durar no máximo 30 minutos, para a gente ter 10 minutos ao final de discussão. Eu vou fazer agora um elemento importante para a nossa reunião, que é colocar o microfone de todo mundo, certo? Para que a gente não tenha nenhuma interferência. Após a reunião terminar, eu abro o microfone de todo mundo, mas a gente pode combinar que quem quiser fazer pergunta, como a gente tem, né, 20 pessoas conectadas, quem quiser fazer pergunta, a gente vai padronizar da gente fazer aquela velha, né, aspecto da educação. Levanta a mão. Aí, quando vocês levantarem a mão, aí eu libero o microfone de quem queira falar. Tudo bem? Show. Então, eu vou só mutar o microfone de todo mundo. E vou liberar o microfone de Raíssa, que vai começar a falar com a gente. Certo. Todos conseguem ouvir? Estão ouvindo? Ok. Você pode ir passando a apresentação, Pétala? Bom dia a todos. Então, neste primeiro encontro à distância, nesse momento que nós estamos vivenciando, o tema ganhador da enquete foi sobre artigo científico, publicação e produção de artigos científicos. Então, para a gente começar, o que é um artigo científico? Quando escrever um artigo científico? São perguntas que todos nós nos fazemos diariamente. E hoje a gente vai tentar trazer para vocês um pouquinho da discussão acerca de artigo científico, tá? Pode passar, Pétala? Então, pode passar? Ai, pausou, caiu. Caiu todo mundo? Não, pode continuar falando, a gente está com a tela normal. A minha tela não está dando certo, a minha sumiu, mas eu vou continuar, Isso, tá? Só um minuto. O meu saiu total, da apresentação, mas vamos lá. Então, com relação ao artigo científico, né, nós entendemos que o artigo científico, ele é como que fosse a culminância daquilo que nós produzimos em termos de pesquisa. Então, nós temos
terminou vendo a tela. Pronto. A pesquisa que pode ser fruto, oriunda de uma dissertação, de mestrado, de uma tese de doutorado, de trabalhos de conclusão de curso, tanto em nível de graduação como em pós-graduação lato sensu, que isso se constituiria uma literatura cinzenta, que nós podemos trazer essa literatura ou coletar esta literatura através das bases de dados da CAPES, né, aqui no Brasil, e também nos próprios repositórios institucionais das universidades. Os resultados desses trabalhos, eles poderão nos levar à produção, ou eles deverão nos levar à produção de um artigo científico, que é o que a gente conceitua como uma literatura branca. Ele vai estar inserido nesta chamada literatura branca, que é aquela que nós temos acesso ao buscar nos portais de revistas, nas bases de dados científicas, né? Revistas, como a gente já costuma ver nas próprias revisões, quando a gente vai analisar, então, em bases PubMed, Cielo, Scopus, entre outras, tá? Então, o artigo científico seria basicamente uma culminância destas nossas pesquisas científicas, tá? Pode passar. Pode passar. E aí, para quem e por que publicamos? Isso é algo muito importante, porque tudo aquilo que nós fazemos em termos de pesquisa científica precisa ser publicado. E aí, isso que nós publicamos tem um grande viés de ser o retorno social da nossa pesquisa. Contudo, nós publicamos para disseminar o nosso trabalho para a comunidade científica. Como a gente viu, esse trabalho pode ser oriundo de teses, dissertações, de TCCs, que muitas vezes nos exigem um certo tempo de trabalho. Então, nós precisamos publicizar para a nossa comunidade científica os frutos dessa nossa pesquisa. Também para mostrar o desempenho da nossa pesquisa para as instituições de fomento, CAPES, FAPERN, entre outras, validar as descobertas de nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela tem descobertas científicas que precisam ser validadas ao passo que a gente publica. Para ter o reconhecimento dos pares, dentro da comunidade científica, os nossos pares, eles precisam entender o que nós estamos trabalhando. Embora um artigo científico, a gente não espera que ele chegue para a população em geral, mas os frutos da nossa pesquisa, ao serem publicizados através de um artigo, eles podem disseminar local, regional e mundialmente, e isso pode trazer benefícios para a própria população. Quando a gente pensa em termos hoje de difusão do conhecimento até para a população em geral, a gente vê que outros métodos de publicação, que por vezes são oriundos dos artigos, mas de formas mais curtas, e aí eles são disponibilizados via Instagram, via várias outras plataformas, com uma linguagem mais simples. Aqui a gente vai se focar hoje na questão do artigo científico, tá? Que seria essa publicação do relato, do resultado, né, de algum trabalho que já foi desenvolvido por nós. Pode passar? E aí, por outro lado, quem não publica, nos dias de hoje, né, a publicação de artigos, ela virou algo muito vital, vamos assim dizer. E aí, quem não publica artigos em especial, não recebe financiamento para projetos, para bolsas, entre outros. Em termos de docência, ou até mesmo hoje em alguns determinados serviços, quem não publica não avança na carreira. Hoje a publicação ela é um critério, inclusive, que pontua bastante para a ascensão profissional na carreira e já desponta também como uma coisa importante para aqueles que buscam adentrar em determinados níveis, como professores e tal. Então, isso é importante, porque o artigo, a publicação, ela conta bastante ponto, né, em um caso de um concurso, vamos assim dizer. E aí, quem não publica não é conhecido e não torna o seu trabalho conhecido. Imagina que você faz uma tese de doutorado, passa 4 anos estudando, ou uma dissertação de mestrado, 2 anos, e aí você não publica aqueles resultados. Só publicou o relatório na literatura cinzenta, mas não publicou aquilo como um artigo. Então, você não se tornou conhecido, nem os resultados do seu trabalho se tornaram conhecidos pela comunidade científica. Isso nos leva a entender que publicar é a regra do jogo, aspiadamente, mas que isso é vital, e isso é vital para o sucesso de um pesquisador. Hoje a gente não pode conceber um pesquisador que não publica,
né? Isso seria, é até um contrassenso do papel de um pesquisador frente à ciência, num contexto que nós estamos vivendo cada dia mais de ataque à ciência. Tá? Pode passar? E aí, quando é que a gente deve escrever um artigo? Isso aqui é algo muito importante, porque às vezes a gente começa a pensar em uma pesquisa já pensando no artigo, e aí acaba que isso é um pouco de contrassenso. A gente deve escrever um artigo quando a gente tem algo importante o suficiente para compartilhar com os outros. Algo que seja relativo a uma nova ideia de estudo, novos fatos ou dados acerca de um tema já trabalhado, revisões inteligentes de fatos e ideias antigos. Então, não é porque algo já foi feito que eu não posso fazer, eu tenho que ver se isso já precisa de uma atualização, se houve uma mudança no cenário daquele estudo, né? Quando precisamos publicizar um marco de pesquisa concluído, que por vezes esse marco de pesquisa pode ser o término da pesquisa, mas pode ser o término de alguma etapa da pesquisa. Então, se o meu projeto, um exemplo do meu caso, o meu projeto de doutorado vai buscar uma pesquisa de avaliação. Um dos marcos desse meu projeto vai ser realizar um estudo de avaliabilidade. Quando eu terminar isso, já é um primeiro marco, eu já posso tentar a publicação deste artigo. E aí, algo que é extremamente importante da gente entender. Quando é que eu vou ter um bom artigo? Um bom artigo, ele vai surgir de um bom projeto de pesquisa. E aí, é importante que a gente entenda que o artigo científico, ele acontece por causa da pesquisa, e não o contrário. E isso é algo que nos preocupa muito com todo o estímulo ao produtivismo acadêmico que a gente vive hoje. Eu não estou falando da produtividade acadêmica, que é importante que a gente seja um profissional produtivo, mas esse produtivismo que hoje é tão cobrado e as pessoas vivem numa celeuma para buscar produção, que acaba pensando em pesquisas, pensando já no artigo que vai ser publicado, e não no benefício social que essa pesquisa vai trazer para a comunidade, que deve ser a condição sine qua non para se decidir a elaboração de uma pesquisa. Tá? Pode passar. E aí, algumas razões são erradas para que a gente escreva um artigo. Então, quando é que eu não devo escrever um artigo? Quando eu quero ou preciso publicar apenas, eu vou estudar um tema que não tem relevância social, que não tem benefício, não vai trazer contribuições científicas ao avanço da ciência, quer seja em discussão de tema, quer seja em discussão de metodologias aplicadas ou técnicas de coleta e análises que possam ser replicadas. Então, se eu não tenho nada disso de inovador, eu apenas quero publicar porque eu quero publicar, não é uma razão certa para a pesquisa, né? No caso, para a publicação. Outra coisa bastante importante é que eu não devo estar publicando artigos somente para aumentar o número de publicações, porque o aumento do número de publicações não necessariamente ele vai me trazer um reconhecimento. Ele pode me trazer, inclusive, um desprestígio junto aos pares, à comunidade científica, ao passo que eu estou publicando coisas que são insignificantes, vamos até assim dizer. Algumas pessoas, elas também querem publicar artigos para ganhar fama. E por pressão dos pares, a gente sente bastante isso dentro da universidade, não que nós estejamos com alguém pressionando o nosso pescoço, mas como isso é um critério de produção também, de progressão na nossa carreira, a gente sente às vezes uma pressão e a gente precisa respirar fundo e entender que as nossas pesquisas, elas devem surgir de demandas, especialmente da sociedade, lacunas do conhecimento científico, e que, se nós conseguirmos desenvolver uma boa pesquisa, dali vai sair um bom artigo, tá? Artigos ou trabalhos ruins, eles irão refletir mal sobre você. Se eu olho para um artigo que eu produzo e eu digo, eu não tenho orgulho dele, então eu não deveria escrever esse artigo. Porque esse artigo, se eu não consigo me orgulhar daquela produção, se aquela produção não vai trazer um benefício à ciência, à sociedade, aquilo ali, se for só por publicação, eu vou estar caindo no produtivismo e não seria. Ela travou para vocês também? Para mim está pausado, Pedro. Pronto, você voltou, pode falar. Pronto, eu finalizei aqui, mas vocês conseguiram ouvir? Ou travou tudo? Não, a gente conseguiu ouvir quando você estava terminando a reflexão, né, do produtivismo e da produtividade.
Certo. Continua, então? Então, pode continuar. Bom, gente, então com essa importante reflexão que a professora Raíssa nos traz, né, a gente chega na segunda parte da nossa reflexão sobre como produzir um bom artigo, né? Todo mundo que olha para o artigo científico olha e escreve, né, com o objetivo de publicá-lo, né? A gente não quer engavetar as nossas pesquisas. Então, nesse sentido, essa pergunta, né, ela está ao redor de todas as pessoas que produzem pesquisa, que produzem artigos científicos. E aí a reflexão que a gente queria trazer é que antes de você se perguntar como produzir um bom artigo, você deveria se perguntar como produzir uma boa pesquisa. Porque como a professora Raíssa nos, né, colocou, o artigo ele é consequência. Ele é consequência de uma pesquisa, ele é consequência de um processo, né, de produção científica. Então, nesse sentido, se você produz uma boa pesquisa, uma pesquisa com resultados inovadores, interessantes, com contribuição, obviamente que o produto dessa pesquisa vai ter mais chance de publicação. Em geral, quando a gente encaminha, né, artigos para as revistas científicas, o principal elemento de recusa, gente, de artigos científicos são os artigos que não avançam no conhecimento, que são mais do mesmo. Então, a gente precisa aprender, né, a escrever os nossos artigos apontando o que é atrativo, o que avançou, o que tem de diferente, né? Qual a contribuição? Muito mais do que a descrição, né, daquilo que já existe. Então, nesse sentido, né, a gente pensa que a produção de um bom artigo perpassa dois elementos. O primeiro deles é a produção de uma pesquisa com dados atrativos que tragam retorno, e, obviamente, que a gente tem o processo de escrita científica que também precisa ser pensada de forma coerente, de forma atrativa. Porque existem, sim, pesquisas super interessantes, super atrativas, mas que não são bem escritas. E aí, por esse motivo, acaba sendo recusado o artigo também. Então, com essas duas perguntas, a gente coloca para vocês os dois principais motivos de recusa de um artigo científico. O primeiro deles é quando o artigo ele não traz nenhum avanço no conhecimento, ele é mais do mesmo, e isso decorre, sobretudo, né, de quando ele é decorrente de uma pesquisa que não pensou sobre isso no início. E por isso que a gente sempre fala, gente, que o processo de planejamento da pesquisa, ele tem que tomar o seu tempo. Porque quando a gente não planeja bem, né, lá no futuro não tem como voltar atrás. Então, é bom que vocês demandem tempo planejando a pesquisa metodologicamente de forma adequada, que isso você vai colher frutos, né, no futuro. E o segundo elemento de recusa é quando ele não está bem descrito, né, quando ele, mesmo trazendo resultados interessantes, não tem uma comunicação científica interessante. E aí, por esse motivo, né, que a gente vai abordar agora, algumas dicas sobre essa comunicação científica, como vocês podem escrever, né, um artigo pensando de forma atrativa na utilização de cada um desses elementos. Então, bem rapidamente, eu vou passar aqui cada um dos elementos do artigo e dar um pouquinho de dicas, né, muito mais do que está descrito, mas de dicas de como vocês podem utilizar de forma inteligente esses elementos para tornar o artigo de vocês atrativo. Todo mundo me escuta bem? Ok. Uma coisa muito, muito importante da gente pensar, gente, é que o artigo científico ele se baseia numa escrita concisa. Então, se na nossa dissertação, na nossa tese, no nosso TCC em formato de monografia, a gente tinha incontáveis páginas para descrever o nosso processo de pesquisa, no artigo isso não acontece. Em geral, né, hoje as revistas e todas essas dicas que eu vou falar para vocês são de forma geral. Porque cada revista tem normas, né? Mas, em geral, hoje as revistas aceitam artigos com, no máximo, 15 páginas. Então, vejam que a gente tem um desafio pela frente de traçar um processo de pesquisa, tornando atrativo os principais resultados em apenas 15 páginas. Então, isso nos traz um desafio de uma escrita científica concisa
e atrativa. Por esse motivo, né, quando eu for falar de cada um dos elementos do artigo, eu vou denotar para vocês o que é mais importante vocês gastarem página. Tem alguns elementos que não precisa você, né, ficar escrevendo, se não é o principal da sua pesquisa, certo? Então, eu tenho que pensar nessas 15 páginas que eu tenho de forma inteligente. Onde eu vou escrever mais? Onde eu vou escrever menos? Se eu colocar uma figura, vai ser mais interessante ou vai tomar metade da minha página que eu queria escrever um pouco mais? Então, eu preciso, sim, pensar nesse tamanho da escrita de forma inteligente, certo? Que a gente utilize isso de forma atrativa. Uma coisa importante, gente, o Theo já ele vai falar sobre as dicas de publicação, mas é muito importante que vocês não pereçam naquela ideia de que norma de revista é uma coisa chata. Sim, a norma de revista não é uma coisa bacana, mas a gente precisa seguir ela à risca. E cada revista, infelizmente, tem uma norma específica. Então, quando você escolher uma revista para enviar o seu artigo, é o passo a passo, você abrir as diretrizes para os autores e ir ajeitando cada um dos elementos, certo? Então, se a revista ela chama de metodologia e não chama de método, não cabe a gente discutir qual é o termo correto, certo? Se você vai encaminhar para aquela revista, siga as normas à risca da revista. Então, essas dicas que eu vou dar para vocês é de forma geral, mas tudo isso se encaixa na norma 0. A norma 0 é siga as normas da revista, certo? Então, vamos lá. Com relação ao título, o título é o primeiro elemento, né, do nosso artigo. Apesar de ser o primeiro elemento, ele deve ser o último elemento a ser pensado na sua pesquisa, né? O último elemento a ser escrito. Um título de artigo científico, hoje a maioria das revistas trabalham com um máximo de 15 palavras. Então, é um título curto, né? A gente está acostumado a fazer títulos de 3 linhas, isso não vai acontecer para os artigos científicos. A gente precisa pensar de forma inteligente em quais as palavras que eu vou escolher, né, para representar esse meu artigo. Ele precisa ser atrativo, representativo. Tem uma dica que a gente dá, né, para você tornar esse título de forma atrativa para qualquer pessoa que vai ler. Então, por exemplo, se você fez uma pesquisa em âmbito local, né, num hospital aqui do Rio Grande do Norte, no interior, por exemplo. Então, eu fiz uma pesquisa, né, num hospital de Bom Jesus RN. Quem é que sabe onde é Bom Jesus RN? No máximo, as pessoas que moram no Rio Grande do Norte e olhe lá. Então, não seria interessante, no meu título, eu colocar que a pesquisa foi realizada em Bom Jesus RN, mas talvez colocar em um município do Rio Grande do Norte, né? Ou em um município do Nordeste do Brasil. Os leitores, eles vão saber localizar isso dentro da sua perspectiva nacional, certo? Então, é interessante vocês descreverem o título de uma forma atrativa, que qualquer leitor compreenda, né, o que você vai descrever dentro daquele artigo. É muito importante também que o título ele não seja floreado, né, que ele fale de fato o que tem dentro do seu artigo. Muitas vezes a gente está fazendo estudos de revisão, lendo pesquisas, e a gente é, de fato, enganado com os títulos dos artigos. Então, não sejam essa pessoa que engana os coleguinhas, colocando títulos que não representam, né, de fato, o que tem dentro do artigo. Então, é muito importante que você use isso de forma, né, atrativa. E lembrem que não pode ter siglas. Então, se você vai colocar, por exemplo, o SUS, você tem que colocar Sistema Único de Saúde. Então, já são várias palavras. Então, pensem nisso de forma inteligente. Com relação ao resumo, gente, aí vocês vão ter que ver as normas da revista. Mas eu lembro para vocês que o resumo ele pode ser estruturado ou não estruturado. O que é um resumo estruturado? É aquele resumo que ele tem as partes do artigo, né, apresentadas. Então, objetivo, 2 pontos, método, 2 pontos, resultado, 2 pontos.
Isso é um resumo estruturado. O não estruturado é quando você coloca ele num parágrafo único, certo? Isso vai depender das normas da revista. Mas, em geral, seja estruturado ou não estruturado, ele precisa conter objetivo, método, resultados e conclusão. Não cabe, no objetivo de num resumo de artigo, o elemento introdução, certo? Porque o resumo de artigo ele é mais curtinho. Ele tem no máximo 150, 200 palavras. Então, por isso que a gente já começa pelo objetivo nos resumos dos nossos artigos. E abaixo do resumo, a gente coloca as palavras-chave, né? E aí, enquanto palavras-chave, a gente sempre indica que vocês façam a extração do Descritores em Ciências da Saúde, do DEX. Né? É muito importante que essa escolha seja pautada no DEX, porque é a partir do DEX que a gente vai... Ia falar, Raíssa? Pode falar. Vocês me escutam? Normal? Tá normal para todo mundo? Que pode ser minha internet. Ok. Então, essas palavras-chave, gente, elas não podem sair da nossa cabeça, né? A gente precisa escolher a partir do DEX, porque é por aí que o nosso artigo ele vai ser achado, ele vai ser lido. E sim, nós já estamos em um nível, né, de que não basta que o nosso artigo ele seja publicado, ele precisa ser lido. Então, por esse motivo, é preciso que a gente escolha de forma inteligente, né, as palavras-chave que vão lá abaixo do nosso resumo. Com relação à introdução, a principal dica, gente, é não gastem muita página com a introdução, certo? A introdução, ela só precisa apresentar o seu tema, ela só precisa, né, dizer por que sua pesquisa é interessante. Mas a gente indica que ela não ultrapasse mais que uma página e meia do seu artigo, porque senão você vai ter problemas na escrita dos seus resultados. Então, façam isso de forma concisa, mas que tenha todos esses elementos, né? Contextualize, problematize, justifique a importância da sua pesquisa, apresente a sua questão de pesquisa e finalize com o seu objetivo. O método, por sua vez, tem alguns, né, artigos que o método vai ser, sim, muito maior que a introdução, porque o método, por sua vez, ele precisa ser extremamente detalhado, né? A confiabilidade de uma pesquisa, ela é 100% dada pelo método que você seguiu. Então, por sua vez, o método, você gasta as páginas necessárias para descrever em detalhes todo o processo de pesquisa. E aí a gente chega no coração do artigo científico. O coração do artigo científico são os resultados de discussão. É aqui que você vai trazer tudo de avanço de conhecimento. Então, é aqui que você tem que dar, né, um maior detalhamento, uma escrita mais atrativa, mais interessante para a sua pesquisa. Certo? Então, eu lembro que nos resultados você deve descrever tudo aquilo que você se propôs a descrever no método. Então, quando lá no método a gente diz que a gente fez uma entrevista, fez um questionário, analisou tais e tais variáveis, tudo que você descreveu no método precisa estar nos resultados. E tudo que você colocou nos resultados precisa ser discutido na discussão, certo? Então, esses três elementos, método, resultados e discussão, tem que estar casadinho. Certo? E dentro dos resultados, independente se a pesquisa seja quanta ou qualitativa, é importante que você traga caracterização nos seus sujeitos, certo? Não é porque você descreve quantas pessoas quantas foi de sexo masculino e feminino, que isso é uma pesquisa quant. Na pesquisa quali, essa caracterização também é importante para eu entender de onde provém esses dados. E a gente sempre dá preferência para usar elementos gráficos, né? Tabelas, gráficos, quadros, figuras. Isso fica mais interessante. A principal dica é que esses elementos gráficos, eles não devem repetir o que tem escrito. Então, ou você apresenta uma tabela, ou você descreve essa tabela em forma de texto, certo? Com relação à discussão, só lembrar aqui, né, tem alguns tipos de artigos e até de revistas que admitem que a gente escreva resultados de discussão como uma única seção do nosso artigo. Em geral, isso é admitido para as pesquisas qualitativas. As pesquisas quantitativas, de fato, devem ser apresentadas de forma separada. Resultados,
e, de forma separada, discussão. Seja ela quanto ou qualitativa, é a hora de você dar embasamento teórico para os seus resultados apresentados. Então, é aqui onde você vai enfatizar tudo que tem de novo, né? Tudo que você avançou no conhecimento. E lembre, gente, não é só ficar falando que fulano concorda ou fulano discorda. Isso é o que a gente chama de discussão fofoca. A gente precisa, de fato, avançar no conhecimento, discutir, colocar reflexões, como que isso pode contribuir. E, por fim, a gente tem, né, a conclusão ou considerações finais. Essas nomenclaturas também vão depender de cada revista, mas, em geral, conclusão é um termo que a gente usa nas pesquisas quant e considerações finais um termo que a gente usa nas pesquisas qualitativas. Cada revista ela vai ter uma norma de como você fazer essa conclusão. Por exemplo, tem algumas revistas que dizem que a limitação deve estar na discussão. Outras revistas que a limitação deve estar na conclusão. Então, leia as normas da revista que você vai querer submeter. Mas, em geral, uma conclusão ela tem 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, você responde o seu objetivo. No segundo, você apresenta suas limitações. E você finaliza descrevendo as contribuições que você espera com a sua pesquisa. E como último elemento, a gente tem as referências, que é a lista dos estudos citados seguindo as normas da revista, certo? A maioria das revistas científicas da área da saúde utiliza as normas Vancouver, mas mesmo assim, cada revista traz normas diferentes. Não é uma Vancouver que ela é padronizada. Então, é importante que vocês sigam detalhadamente as normas da revista. E hoje a maioria das revistas dão preferência para as citações dos últimos 5 anos e provenientes de artigos científicos. Então, aquele slide inicial que a professora Raíssa mostrou da literatura cinzenta, tem muitas revistas que não admitem citação da literatura cinzenta. Então, não admite que você cite tese, dissertação, né? Elas dão preferência para citar artigos, porque artigo é fácil de ser encontrado por qualquer leitor. Certo? Então, essas são as nossas dicas com relação à construção do artigo científico. Deixa eu ver se eu acho o Theo agora. Achei. Theo, com a palavra. Oi, gente, bom dia. Bem, então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, vou acompanhando aqui no meu computador também, né? E aí, para me visualizar também aqui, eu deixo maiorzinho como é que estão a questão das dicas. Então, é bem rápido, né? São coisas que eu acho que são insights que a gente precisa ter. Quando as meninas estavam falando, eu separei algumas telas aqui. Não vou conseguir compartilhar, mas eu posso virar o computador para mostrar aqui para vocês com relação, por exemplo, às páginas das revistas, né? Que é uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui. Mas vamos lá. Então, a gente tem dicas para a concepção do artigo. Então, já foi falado, o artigo, ele vem proveniente de uma pesquisa. Então, não dá para a gente... E é uma coisa importante. Tem um evento para eu ir, então eu vou produzir um artigo para lá. Aí a gente fala assim, né? A gente precisa ter um cuidado. A produção desse artigo, já existe uma pesquisa que dê base na produção daquele artigo para aquele evento, aí tudo bem. Né? Você tem resultados palpáveis, você tem algo para levar como contribuição, ótimo. Se você não tem, gente, calma, né? Então, por que eu estou colocando isso? A gente precisa, aí tem o primeiro pontinho aí, idealize pesquisas com alto grau de novidade e valorize o seu trabalho. Né? Então, aquilo que você está fazendo contribui, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se eu vou pensar em uma pesquisa, eu vou fazer para quê? Eu vou fazer para mim, melhorar o meu currículo, ou eu vou fazer para dar uma resposta a alguma necessidade que a gente observou naquele momento. Né? Então, se eu vejo uma resposta, se eu vejo que aquilo vai contribuir para a comunidade científica ou para a sociedade, por questões técnicas ou teóricas, enfim, se eu tenho uma contribuição verdadeira, né, então, sim, eu vou pensar nessa produção. Então, eu tenho que idealizar pesquisas que tenham um grau de novidade. Né? Tenho que valorizar o meu trabalho. Se eu sei que eu vou contribuir, então eu sei que eu posso, né, pensar que o meu trabalho tem um valor. Tá bom? Ressalte com elegância a novidade do seu trabalho. Né? Então, aproveite também o diferencial do país ou região. Então, quando você tiver, né, quando você for pensar e for escrever, então, pense nisso. Coloque bem claro o que o seu trabalho traz de novidade, o que ele pode contribuir. Né? Você tá colocando algo para que as pessoas possam ver e você sabe que aquilo ali vai contribuir. Então,
Ressalte aquilo, deixe claro que vai contribuir, né? E aí, dependendo do local que a gente está, região ou país, existem coisas específicas, né, da nossa região, né, que precisam ser colocadas e que podem ajudar outras realidades também, né? Então é importante que a gente coloque isso. Acertos decorrem de boas ideias e bons planejamentos, né? Então, se a gente, as meninas já colocaram, a gente tem que perder tempo não, desculpa, não é perder tempo. A gente tem que utilizar bem o nosso tempo no planejamento, né? A gente não pode se apressar no planejamento. Se a gente fizer isso, a gente não vai ter resultados interessantes, né? É uma mania, parece uma mania do brasileiro fazer as coisas nas coxas, né? Como a gente diz, é uma mania do brasileiro fazer as coisas muito rápidas e a gente não ter um resultado muito efetivo. Então, a gente tem que ter, né? Tem que ter um bom tempo separado para planejar. Pense no método. Pense se o seu método ele está adequado para o que você quer fazer, né? E se você não fizer, se você não pensar no método, e né, já questão do planejamento, se não pensar no método adequado para aquilo que você quer investigar, você não vai conseguir chegar a um resultado, né, adequado. Você não vai conseguir fazer a sua pesquisa de forma adequada, né? Você muitas vezes vai precisar retornar, repensar o método, refazer tudo aquilo que você pensou de primeiro, né? Então, pense, pesquise adequadamente, veja qual o método mais adequado para aquilo que você quer conseguir. E cuidado com aquilo que você, né, com aquilo que você coloca no método para não enviesar, para não trazer vieses na sua pesquisa. Então, para cada tipo de pesquisa, a gente tem que tomar cuidado quando a gente, né, vai produzir, para a gente não ter vieses com relação a isso. Pesquisas clínicas, pesquisas epidemiológicas, pesquisas qualitativas, né? Então, a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente planeja para não trazer, né? Então, por exemplo, eu estava anotando aqui algumas coisas, abri algumas coisas ali, mas para a gente não, né, não se alongar tanto, mas a gente tem, por exemplo, como é que eu vou fazer uma pesquisa qualitativa e que envolve entrevista? Como é que eu vou fazer essa entrevista? Essas pessoas que vão fazer a entrevista, quem são? Né? Elas vão precisar estar treinadas. Por quê? Porque senão eu vou envolver vieses na minha produção do meu trabalho e isso vai aparecer no meu artigo. Vai ficar claro lá. Até porque a gente pode fazer perguntas e a gente muitas vezes dá a nossa opinião dentro da pergunta, né? Isso envolve uma fase de planejamento, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso método para ele não enviesar. É clínico? É epidemiológico? Como é que está separado o meu grupo, minha amostra, minha população? Né? Então, eu preciso ter bem claro isso para que eu não faça enviesamento do meu trabalho. Né? E são coisas que a gente pode pensar em estudar mais aprofundado, mas isso é uma dica. Né? Então, pense no método. E lembre-se, aqueles resultados, aquela estatística que você traz, os números, os seus resultados, ele é necessário para convencer aquela pessoa que vai avaliar sua revista, né? Do que o leitor, porque a gente tem diversos leitores, a gente tem aquelas pessoas que são mais críticas do que você está lendo, como a gente tem pessoas que estão ainda sendo introduzidos no campo da pesquisa, no campo científico, né? E para aquilo ali, elas ainda não têm um raciocínio tão crítico para analisar. Mas um revisor de revista, ele vai olhar com olhos muito críticos o seu trabalho. E aquilo ali que você tem precisa convencê-lo. Tá? E uma coisa super importante, eu sempre falo para quem vai produzir artigo comigo. Por exemplo, no momento eu estou em produção de alguns materiais de pesquisas bem anteriores. Perdi um tempo, ganhei tempo. Utilizei bem o tempo para fazer um determinado material e agora a gente está na parte de produção. E aí eu falei muito para as meninas. Mas o que a gente faz? Vamos separar as revistas, vamos saber quais os periódicos que a gente pode trabalhar, vamos consultar esses periódicos, vamos ler, vamos entender o que esse periódico traz, o que essa revista traz, como é que ela se estrutura, quais são as discussões, vamos observar as publicações anteriores e o que é que ela tem, né? Então, aprenda dos bons periódicos, procurem periódicos, né, que a gente sabe que tem quales adequados, que a gente sabe que podem trazer contribuição, e a gente tenta aprender com eles, se aprofundar, ler esses periódicos. Né? Então, essa é uma dica importante, pode parecer simples, mas muita gente, quando vai escrever, às vezes fica só nas normas e não procura ver o periódico, não procura ver as revistas, não procura ver como que eles tratam determinados assuntos e até se eles têm um histórico
de trabalhar determinados assuntos. Pode passar, Pétala. E aí, dicas para a redação, né? Eu tinha colocado algumas coisas aqui. Então, a gente tem que ser, né? Tem que ser sucinto, a gente tem que ser claro. De uma forma geral, é ser claro naquilo que a gente escreve, né? Evitar redundâncias, tipo, você coloca um parágrafo, a gente já tem pouco espaço para escrever, então você coloca um parágrafo, embaixo você vai dizer a mesma coisa que você disse em cima com outras palavras, né? Então, aquela questão de saber utilizar a quantidade de palavras que a gente tem é de suma importância, né? Então, a gente precisa utilizar frases curtas, frases sintéticas, utilizar a simplicidade naquilo que a gente coloca, naquilo que a gente escreve, para uma compreensão, né? Porque imagina só você ler algo muito denso, às vezes é um pouco complicado, a gente demora mais a compreender. Então, a gente tem que ser né, o mais sucinto possível. A gente não pode deixar de colocar informações que são necessárias. É outra coisa, né? A gente também tem que pensar nisso. Ser sucinto, ser simples, usar frases curtas, não quer dizer omitir informações. Tá bom? Então, precisamos pensar nisso. Uma coisa que eu acho que é importante é o uso de conjunções. Estou olhando aqui o tempo, viu, Pétala? O uso de conjunções, né? Então, às vezes a gente vai escrever um negócio, é um parágrafo, aí abaixo outro parágrafo, ele não se conecta. Só para falar, para você ficar à vontade, que eu acho que o Zoom teve pena da gente. Ele não está mais contando. Já passou de 40, mas pode ficar à vontade. É lindo! Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Sim, as conjunções. Então, os parágrafos, eles não têm correlação, né? Eles não apresentam relações, né, entre... E aí, eu estava até olhando aqui diversas conjunções utilizadas, material, né? E como o Petra disse que tem um tempinho, eu vou até colocar isso aqui, né? Então, a gente, né, fica com receio de utilizar o português. A gente precisa pensar no português. E na hora que eu preciso, a tela não abre. Mas, enfim, abriu agora. Então, o uso do mais, porém, contudo, todavia, entretanto, cuidado para também, a gente precisa ter um cuidado para não utilizar demais. Mas é interessante utilizar conjunções adequadas para aquilo que a gente está escrevendo, né? Por exemplo, a gente pode usar um tipo de conjunção que não tem, a gente pode utilizar algo que não tem nada a ver com o que a gente está escrevendo. Não dá uma conectividade, não dá um sentido de argumentação, né? Então, é interessante utilizar conjunções, até para eu gosto de dizer que até para que a gente dê fluidez àquilo que a gente está lendo, mas utilizar de forma adequada, tá bom? Evite adjetivos. Aquilo é muito bonito, né? Se achou muito legal, então pode parecer simples, mas algumas pessoas no início da sua produção de artigos científicos tendem a utilizar adjetivos, né, daquilo que elas acham dentro do artigo científico. E não é interessante fazer isso. E lembre-se, estruture aquilo que você vai escrever do geral para o mais específico. Não comece logo do específico, né? Então, contextualize um pouco, né? Calma, não precisa também se estender no processo de introdução, mas é preciso contextualizar até chegar àquele seu ponto, aquele seu objetivo. Pode passar. E aí a gente tem, né, a navezinha decolando aí, que é dicas para a publicação de artigos, né? Acho que dá até um mundo, né, Petra, se a gente fosse falar, mas vamos lá. Primeira coisa, cuidado com a tese, se você vai escrever tese, ou TCC, ou algo, né, ou dissertação, que vão ficar em um repositório, né? Então, cuidado com isso. Porque hoje, né, essa questão do autoplágio está acontecendo. Por exemplo, você ter a sua tese depositada num repositório, sua dissertação, seu TCC. E aí, o que acontece? Quando você vai publicar o artigo científico, então, aquele artigo, ele não pode ser o que está aquilo ali na sua tese do jeito que você escreveu, né? Tipo, fazer um recorte de uma parte e colar igual, porque isso pode se configurar autoplágio. E a comunidade científica, as revistas, os periódicos, eles estão entendendo isso como autoplágio, né? Então, é tanto que hoje as pós-graduações eles estão tentando orientar, né, que as teses, dissertações, TCCs, elas não sejam publicadas em forma de artigo. Por exemplo, a minha, acho que eu peguei um ano antes disso aí, 1 ano, 2 anos antes, né? E eu ainda estruturei em forma de artigos científicos.
né? Então, se eu fosse, né, se já fosse nesse período, eu tivesse publicado já bem depois, eu teria, né, teria acontecido a questão do autoplágio, né? Então, quando você tem uma publicação em um repositório, né, então o que acontece? Você já tem um artigo, você já tem um material ali. Se você publicar em uma revista, ela vai dizer que aquilo ali é um plágio seu, que seu material já está publicado em outro lugar. Então pensem nisso, tá bom? Na forma como vocês vão escrever o artigo após a produção do seu trabalho, a sua pesquisa mesmo. Escolha o nível de periódico antes de definir a pesquisa, né? Então, onde é que você quer publicar? Né? Qual o nível de publicação que você quer atingir? Se você quer atingir o nível de publicação A, o quão robusto tem que ser a sua pesquisa para uma publicação A? Né? Então, se você pensa em um nível de publicação alto, o nível de produção, né, científica também precisa ser alto para que o seu artigo alcance um nível de escrita, um nível de representação de resultados e de contribuição científica o suficiente para ser publicado em, né, revistas de alcance internacional, enfim. Bom, prefira revistas que disponibilizem gratuitamente seus artigos, né? O ideal é que a gente tenha revistas que a gente consiga publicar, que ela, né, distribua, que você consiga, qualquer pessoa consiga acessar seu artigo de forma gratuita. Até porque se você também publica para que aquilo ali chegue a uma comunidade, né, científica e todos possam ler, você possa contribuir, então isso é de extrema importância. Observe o objetivo da revista. Então, a revista ela traz lá no seu escopo, na sua descrição, ela traz, né, o que é, qual o objetivo de publicação dela, o que é que ela publica, qual o material que ela publica. Né? Então, se ela traz isso, então você já pode, sabe, você pode pensar se aquilo que você produziu, se aquilo que você está produzindo, já pode alinhar ao objetivo daquela revista. Detalhe, gente, existe a questão do tempo de publicação e hoje, né, a gente sabe que o tempo de publicação ele tem se espaçado bastante. Então, a gente tem que pensar qual o tempo, depende do que você está precisando, do que você está querendo, então qual o tempo que leva para publicar um material desse? Né? Qual o tempo de análise, né, dos revisores, né? Quanto tempo essa revista leva para fazer a publicação do seu material, se os seus dados eles estão atualizados o suficientes para aquele período de tempo de publicação, para não solicitar uma nova revisão dos seus dados, tá bom? Então, isso é interessante também. Procure revistas que tenham esses artigos na íntegra, né? Até, né, que se você vai citar, né? Então, pense em citações que as pessoas podem achar esses artigos de forma fácil e pense que seu artigo, onde ele vai ser publicado, se ele pode ser achado de forma fácil, né, na íntegra dele, tá bom? E aí, vai lá. Sempre que for pensar na publicação, se você está lá no periódico, então dá uma olhada no periódico, gente. Isso é de suma importância. Eu não sei nem se... Acho que muitos de vocês já devem conhecer, mas deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui rapidinho. Eu não sei se vocês vão conseguir. Vou tentar aqui, mas rapidinho. Já que o Zoom teve pena da gente. Tá? Vocês vão conseguir ver a tela do computador. Não vou conseguir, não. Não dá, não. Melhor nem tentar. Mas cada periódico, quando você coloca lá, ele vai ter a parte de submissão online, ele vai ter sobre a revista, ele vai ter o editorial, instrução dos autores, né? Ele vai dizer todas as informações referentes àquela revista. Então, se a gente está entrando, se a gente está escolhendo o periódico para a publicação, a gente está produzindo um material, então a gente tem que ler tudo isso. Né? A gente tem que realmente, não é só, eu quero aquela revista tal porque ela é tal. Então vou escrever, vou só olhar as normas aqui rapidinho, tá? E nem olha as normas corretamente, escreve e manda, e aí a gente recebe uma resposta não muito legal. Por quê? Porque a gente não tomou o cuidado de seguir todas as orientações que estão expostas. Né? Existe lá instrução aos autores. Né? Então, é uma das coisas que a gente precisa observar em cada período que a gente vai publicar. Eu acho que isso são algumas dicas. Com certeza, se a gente ficasse conversando mais, teria diversas coisas para colocar. Né? Talvez surjam perguntas aí e a gente vai tentando adicionar alguma coisa. É isso, Pétala.
Pronto, gente. Desmutou todo mundo. Melhorou a voz. Vamos passar, então, agora para o nosso último momento, né? Já que o Zoom nos deu um tempinho, né? Não sei se a gente será depois cobrado por isso, mas enfim, estamos aqui. Tem que dividir a conta. Então, eu espero, né, que quem está participando, né, tenha gostado, né, dessa proposta. E aí a gente queria passar agora para a etapa, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário. Aí eu ia pedir só para a gente se organizar, né, para eu mutar novamente todo mundo. Quem quiser fazer a pergunta, aí é interessante que vocês liberem os vídeos, tem algumas pessoas sem vídeo liberado. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. Ai, Cris, dá para levantar a mão? Dá. Você coloca em mais, aí tem, levanta a mão. Pronto, então vai ser assim, ó. É aonde, Cris? Mais, o botãozinho mais, você tem lá, levanta a mão. Pronto, então no botãozinho mais, você vai levantar a mão. Liberado ou não. Aqui, aí eu libero só o áudio de quem está com a mão levantada. Deixa eu só achar a Cris. Pronto, Cris. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar falando com vocês, retornando aos poucos da licença maternidade. Parabenizar a Pétala e a todos nós pelo envolvimento na reunião, foi muito boa, né? O home office funcionando. E só acrescentar algumas coisinhas que eu anotei aqui. A questão da dica final para os artigos, a publicação do artigo, né? Falar também que é fundamental a gente olhar as temáticas que a revista está publicando no momento. Até porque a gente faz o projeto de pesquisa, né? Vai lá ver as nossas discussões, nossas publicações recentes para embasar teoricamente as nossas discussões, e algumas vezes na própria revista já tem artigos muito semelhantes. Então, procurar utilizá-lo, claro, como fonte de discussão, mas também olhar se essa revista já não tem um artigo semelhante ao nosso. Porque o que vai diferenciar o nosso artigo dos demais é justamente o ineditismo. Tanto que a gente pode acrescentar, né? Tanto seja da nossa região, que aconteceu algo diferente e inovador que aquele artigo trouxe. E também fundamental a importância a gente colocar uma reflexão acerca do que o artigo ele vem trazendo de inovador, né? Não nos remeter apenas àquela discussão fofoca que a Pétala colocou logo no início. E é isso, beijo para todos. Pronto, tem outra pessoa com a mão levantada. É a Caroline, deixa eu achar ela aqui na minha tela. Aqui. Pronto, Caroline, você agora está com a palavra. Bom dia. É uma pergunta e também uma consideração. Eu me formei numa outra faculdade e o meu TCC, a professora, depois de um tempo, disse que ia transformar ele em artigo. Quando ela me mandou a mensagem dizendo que ele tinha aceito, na verdade eu nem sabia que ela já mandou a mensagem dizendo que tinha sido aceito. Só que até eu me formei em 2018. Até hoje esse artigo nunca saiu, esse artigo completo, na revista própria da faculdade. Será que eu entro no auto plágio? E esses artigos, eles sempre demoram mesmo para sair, sempre demoram tanto? Ok. Alguém quer responder? Eu respondo. Então, Caroline, o que acontece? A questão do autoplágio, né, de fato, quando a gente tem o nosso trabalho publicado em algum meio, e hoje os repositórios, né, eles são praticamente todos online,
Então, por isso que isso, né, facilita essa questão da busca dos nossos estudos. Então, por exemplo, eu vou dar, né, um depoimento pessoal. Na minha tese, o formato da tese também era em artigos. Então, né, a parte dos resultados da minha tese, eu coloquei os 5 artigos que eu produzi durante o meu doutorado. E aí, quando acabou, né, o processo da defesa, enfim, aí eu fui encaminhar os artigos para publicação. E um deles, né, acusou o autoplágio, que foi o único artigo que eu não tinha publicado já durante o processo de doutoramento. E aí esse artigo eu não pude publicar, né, porque como estava no repositório da UFRN, todas as revistas, hoje elas usam softwares para isso, né, então de forma online ela identificou que aquele artigo já estava, né, de acesso. Então, por isso que caiu na questão do autoplágio, certo? Então, precisaria ver se esse seu TCC, ele está em algum repositório online, qual foi o mecanismo que ele foi publicado, certo? Para você não ter esse problema. O que, em geral, os programas de pós-graduação estão fazendo hoje para não ter esse problema é voltar para o formato monográfico, né, em que você descreve de forma diferente os seus dados, e quando a gente for produzir o nosso artigo, a gente ter o cuidado, né, de isso não ficar igual, né, a gente fazer essa proposta do artigo de forma diferente. E aí que pelo menos, né, o título, o resumo, enfim, isso seja modificado para que a gente não caia nesse problema. Quando você me falou da questão da sua formação, né, do artigo que já faz um tempinho, né, que você produziu e querer publicar depois, eu me lembrei de fazer uma reflexão com vocês também, que algumas revistas têm adotado isso hoje em dia, com relação ao tempo dos nossos dados. Hoje, a maioria das revistas considera que aqueles dados que foram coletados há mais de 3 anos, eles já são antigos, né? Então, se faz 3 anos que você fez a sua pesquisa e você ainda não publicou, muito provavelmente você não vai conseguir fazer essa publicação, certo? Porque quando você for encaminhar para a revista, ela já vai considerar que aquela realidade que você está descrevendo já foi modificada, certo? Então, também tem essa reflexão importante com relação ao tempo dos nossos dados. Não sei se algum dos meninos gostaria de complementar alguma coisa. Theo. Pode falar, Theo. Eu não sei, né, com relação ao local de publicação, mas acho que ela falou que é na revista da própria instituição. Eu não sei se é isso. Não é? Foi Caroline que fez a pergunta? Pode falar, Carol. É na revista da própria instituição, não é? Isso, na revista da FASEX. Na revista da FASEX, não é isso? Pronto. É assim, ainda só para complementar, a Pétala falou que, né, pode ser que tenha um repositório lá. Seria interessante você entrar em contato até com a sua professora para saber se há um repositório e, além do repositório, se há a revista. Assim, eu acredito que não deve ter algum repositório se tem a revista, até para não entrar nessa questão de autoplágio. Com relação ao tempo, aí cada revista ela tem seu tempo específico. Você pode até entrar em contato ou então falar com sua professora, sua orientadora, para saber com relação a isso, né? Se você tem o aceite do artigo, né? Se houve o aceite da revista, se há uma previsão de publicação daquele material, né? Isso não há nenhum problema a gente, né, tentar entrar em contato com o periódico para saber algum tipo de informação, tá bom? Então, isso não impede, a gente fica com um pouco de medo de falar com o periódico, né, como assim, tipo, ali está o céu e a gente é a terra, mas a gente pode entrar em contato e solicitar determinadas informações, né? Não tem problema com relação a isso. Eu sugiro até que você faça, porque se demorar muito a questão da publicação, como é que vai ficar seus dados com relação a isso, né? Então é interessante. Acho que você pode ver. Isso aí. A Débora tinha levantado a mão. Você ainda quer falar, Débora? Agora você tirou. Escutando? Estamos escutando, você só está sem vídeo. Se você puder liberar o vídeo para a gente.
Mas pode ser o áudio só também? Pode, tudo bem. Depois a gente se acostuma a liberar nossos vídeos. É porque eu tenho tô com um pouquinho de dificuldade de utilizar, mas eu vou fazer aqui minha pergunta. Com relação ao referencial teórico do artigo, o que seria esse referencial teórico e quais são as informações importantes que deveríamos colocar no referencial teórico? É isso. Certo, Débora. Então, tem algumas revistas que elas colocam como uma seção do artigo, uma seção denominada referencial teórico, que ela vem depois da introdução, certo? Nesses casos, o que a revista quer saber é se você utilizou algum artigo, alguma teoria como base para a sua discussão. É basicamente aqueles conceitos-chave que você utilizou e quais os autores que embasaram, né, essa sua construção, certo? Quando a revista ela não pede isso, como a gente colocou lá nas dicas de cada sessão, a gente colocou que o embasamento teórico ele é uma parte essencial da discussão, certo? Então, a discussão é quando você vai trazer os autores-chaves para discutir os seus achados e os seus resultados. Então, uma coisa é o referencial teórico, o enquadramento teórico, o marco conceitual, tem vários nomes para a mesma coisa, que a revista pede como seção, e, em geral, ela é depois da introdução. Nesse caso, aí você vai colocar, né? Então, nesse trabalho, compreende-se como conceito X, tal conceito, a partir de tal autor. Você vai colocar os conceitos chaves da sua pesquisa e quais foram os autores que embasaram a sua construção. Não sei se ficou claro e se era essa a sua dúvida. Professora, isso, justamente. Só que mais uma perguntinha complementando ao que a senhora falou. No referencial teórico, a gente vai, no caso, citar outros autores, né, com embasamento nas ideias, ou nós podemos citar os mesmos autores, só para fechar mesmo. Como assim, outros autores? Isso, assim, por exemplo, lá na introdução eu citei Costa e Mariano. Aí no referencial teórico eu vou citar José e Maria, um exemplo. Então, Sim. Autores diferentes que pegam aquela ideia de complementação à introdução, entendeu? Para complementar. Então, eu quero reforçar, eu quero sustentar aquela ideia que foi citada na introdução. Então, eu coloco autores, eu coloco o nome de outros autores para sustentar o que eu coloquei na introdução. Pode ser feito assim? Vamos lá. Uma coisa muito importante, sua pergunta é muito pertinente, Débora. Uma coisa muito importante é entender que a introdução, ela tem um papel diferente do referencial teórico, certo? A introdução é quando a gente vai apresentar de forma atrativa o nosso tema, certo? Então, nesse caso, você vai apresentar o tema, como o professor Theo, partindo do macro, né, do geral para o específico, até que você chegue no seu objetivo. O referencial teórico, ele tem por base você estabelecer os autores base para a sua concepção dos seus conceitos primordiais. Então, não tem problema nenhum você usar o mesmo autor na introdução e no referencial teórico, mas entenda que essas sessões elas são escritas de forma totalmente diferente. Enquanto na introdução você faz uma apresentação atrativa do seu tema, no referencial teórico você traz um embasamento dos conceitos e das teorias, né, que vão embasar a sua discussão, certo? Então, elas são sessões diferentes. Com relação a citar o mesmo autor, não tem problema nenhum, certo? Agora, uma coisa importante, falando em citação de autor, já que você colocou isso, é lembrar, gente, que a gente precisa trazer um referencial, um embasamento de discussão baseado em diversos autores. Então, não é legal, por exemplo, você construir 5 parágrafos seguidos citando o mesmo autor, né? Isso significa que você está quase cometendo um plágio daquele autor, porque você só cita ele e não adiciona nada. Então, é importante que a gente traga um número adequado de citações que tragam isso em forma de discussão, né? Para não ser só aquele autor também, né? Só aquele termo que está ali te embasando. Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa.
Cris, com a palavra. Só assim, para citar um exemplo, muitas vezes a gente trabalha o tema da segurança do paciente e a gente pode colocar na introdução, por exemplo, a política, dizendo quando ela foi publicada, temas que ela traz, e no referencial teórico dizer, explicar os conceitos que ela traz de segurança do paciente, reforçando isso também com outros autores. Você está citando o mesmo autor, né, no caso Brasil, Ministério da Saúde, mas de formas diferentes. Uma vez você vai vender seu peixe, por exemplo, na introdução, né, de forma atrativa, dizendo quando foi publicada, coisas nesse sentido. E lá na discussão você vai trazer o que ela reforça, os conceitos principais que ela traz na sua publicação. Perfeito, o exemplo é perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Acho que não. Eu queria só fazer um comentário, já que o Zoom nos deu tempo, sobre um elemento que eu lembrei, que às vezes é muita dúvida de muitas pessoas. Eu escolho a revista antes de escrever o artigo ou depois de escrever o artigo, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Gente, não é que um esteja certo e o outro errado, certo? Desde que você tenha uma coerência entre o tema trabalhado, a revista escolhida, enfim, certo? Quando você escolhe antes, né, você já pode ir construindo isso com base nas normas da revista, mas não significa que, né, você construiu, depois mudou de ideia, você adequa às normas, não tem problema nenhum. Mas existe um aspecto importante com relação às revistas, que são os números especiais. Então, tem muitas revistas que divulgam números especiais sobre temas específicos. Então, por exemplo, a gente tem algumas revistas esse ano trabalhando com o tema especial dos 200 anos de Florence. É 200? Ou é 100? Enfim, do número especial da questão da comemoração, né, do aniversário de Florence Nightingale e o quanto isso contribuiu. Então, é interessante vocês ficarem de olho nesses números especiais, porque quando a gente manda o nosso artigo já, né, para um número especial, com um tema já específico, tem muito mais chance de aceite, né, porque você já direcionou o seu artigo para um número especial. É diferente do seu artigo ele ser avaliado para todos os números da revista, com diversos temas, com diversas pessoas escrevendo sobre temas diferentes. Então, uma dica que eu daria para vocês é fique de olho nos números especiais. Não que eu vou escrever um artigo só para aquele número especial. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Mas eu estou falando muito mais no sentido de você identificar se o artigo que você já está trabalhando, né, que você escreveu, se adequa para aquele número. Aí seria interessante você tentar a publicação nesse número especial. Você vai ter mais chance, com certeza. Deixa eu liberar aqui o áudio de todos. Já que a gente não tem mais dúvidas, eu gostaria só de escutar, de quem se voluntariar a falar, o que vocês acharam, né, desse mecanismo da gente conversar, que fizesse uma pequena avaliação. Para a gente é muito importante, porque como está sendo a nossa primeira experiência, né? A reunião de um grupo de pesquisa. Eu entrei de penetra. Vou botar porque eu não faço parte. Aí eu libero você, Remo. Não, eu sou. Botar. Por mim, pode fazer. Pronto, liberado. Olá, pessoal, bom dia. Eu achei muito pertinente a reunião, eu achei bem legal o formato. Achei que, de certa forma, por ser online, ela traz um pouco melhor a questão do objetivo principal da reunião, né? Você tem um pouco mais de foco, você tem um pouco mais de clareza nos assuntos, tem menos dispersão, menos distração ali. É um ponto que se pode levar em pauta para o futuro aí, para outras reuniões, né? Até mesmo quando a gente conseguir superar esse susto, enfim, é bem interessante mesmo.
Quanto aos pontos, eu achei muito interessante também as perguntas, porque eu acho que quando eu também comecei a produzir artigos, eram exatamente as mesmas perguntas que eu tinha, né? Tipo, as dúvidas, elas não são bobas, elas são, tipo, essas dúvidas aparecem na hora que você olha para a tela do computador e vai começar a produzir, né? E eu achei muito legal também de tocarem no assunto de que o artigo ele não deve ser produzido com a finalidade de produtividade, né? Uma das coisas que meio que me afastou de produção de artigos na minha época, que eu comecei, porque chegou um momento em que eu tinha que dar uma produção de 10 artigos para um mês. E eu olhei assim e vi que a vida é mais do que isso. É bem complicado. E, tipo assim, tem pesquisas que, às vezes, podem levar um certo tempo, como a Pétala falou aí, principalmente as pesquisas que você precisa embasar melhor a sua metodologia, né? Tipo, quando você está fazendo uma pesquisa que é clínica, que você tem achados e dados, ok, tranquilo. Mas quando você vai fazer uma pesquisa que é mais subjetiva, nem sempre é muito fácil encontrar a metodologia, né? Porque às vezes a metodologia para uma pesquisa subjetiva pode não convencer ninguém que aquilo ali está testando nada, né? Então é realmente muito difícil e eu fico muito feliz em ver que isso mudou, né? Essa mentalidade de produção de artigos mudou um pouco porque o foco antes era produzir muito, era ser um grande produtor e um pouco, digamos assim, uma pisada pouco efetiva na sociedade, né? A gente via muito isso, acho que a Pétala deve lembrar também de algum tempo remoto, mas é isso. Eu acho que as principais contribuições que eu vi, assim, do cenário geral foram essas e eu queria só deixar registrado, assim. Gostei bastante. Obrigado também pela... Eu tô meio de parasita hoje aqui, mas gostei muito do grupo, gostei da discussão, gostei do material. Parabéns. Uma coisa interessante que Rêmulo diz, gente, que é importante a gente esquecer de ressaltar no início, é que essas discussões online, apesar de serem produzidas pelo nosso grupo de pesquisa, elas não estão contando como reunião formal do grupo de pesquisa. Então, por isso que a gente deixou aberto, né, quem quiser divulgar, participar, a ideia de contribuir mesmo, né, para que a gente torne esse momento que a gente está vivendo, de uma oportunidade também de a gente estar conversando, discutindo, até pessoas de diversos grupos de pesquisa. A ideia, eu acho que mais do que nunca, é a gente trabalhar coletivamente, né, em prol principalmente da nossa universidade. Então, eu vou só passar agora a palavra para a Caroline, que levantou a mão. Eu sei que agora as considerações, mas eu queria fazer outra pergunta. Como é esse processo? Como é o processo de passar por um comitê de código de ética? Você passa, quando você planeja, você passa antes ou você passa depois que fez a pesquisa? Como é isso? Acho que pode ficar até como sugestão para um próximo momento online da gente discutir a questão do comitê de ética, porque é bem específico, sabe, Caroline? Mas só de forma bem rápida, ela é o processo antes da coleta de dados. Então, a gente planeja, após ter um projeto de pesquisa traçado, a etapa é submeter no comitê, e após o aceite do comitê é que a gente inicia a nossa coleta de dados. Tá certo, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, colocação? Só levantar a mão que eu libero o áudio. Ok? Então, eu agradecer, né, a participação de todos, falar para vocês que agora a gente vai, né, se reunir nós docentes do Kaizen para a gente avaliar, né, se a gente continua com esse mecanismo. A gente avalia muito positivamente, agradecer pela participação de vocês e fiquem de olho lá no nosso Instagram, que certamente a gente vai divulgar como é que vai ser essa continuidade. Eu queria fazer um pedido final, se as pessoas que estão sem vídeo puderem liberar o vídeo, só para a gente tirar uma foto ao final. Não sei se a gente diz todo mundo sui, se a gente sorri, o que vocês sugerem?
Vamos aí, quem está sem vídeo pode liberar? É um problema? Tem alguém de pijama? Porque ele libera só o pescoço. Não tem problema não. Só Home as office Coloca só o câmera. rosto. só o rosto. Só o rosto. Pronto, faltam 3 pessoas. Vamos lá, campanha. Era só o rosto, do pescoço para cima. Falta eu, peraí. Campanha Alice. Bater uma selfie. O meu não Tirar tá uma de cabeça selfie. para baixo, não? Faltam 3 pessoas. Pode ser só Liberar uma foto também. Isabel, libera o vídeo pra gente. Você está conseguindo me ver, professora? Isabel? A gente só está vendo o vídeo, vendo. Isabel. Só sua foto, bem bonita. A gente só está vendo sua foto. Então, tudo Libera o bem. vídeo. Quem tá com o vídeo liberado, o que a gente faz, minha gente? Surgiram aí? Sorri. Sorri, ó. Tira uma foto. Galaxy J6 Sigma, eu não sei quem é. E um que Sorri, tá só... Raíssa. Eu vou tirar o print. Vai. Pronto, gente. Foto tirada. Obrigada Compartilhe. compartilho. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, produzam em home office, por favor. Lava a mão. Lava a mão, limpe os celulares, as maçanetas e Fica em casa. incentivem todos a ter esses cuidados também. Obrigada, fiquem de olho no nosso Instagram. Em breve a gente vai estar divulgando novas informações, tá bem? Tchau, tchau, gente. Bem, tchau. Agora tira outra também.